tudo bem com vocês? Então, estou muito feliz de a gente estar falando novamente e gostaria muito que nós estivéssemos juntos. Novamente digo, estou com muita saudade de vocês, muito mesmo. Estou louco que essa pandemia acabe logo e que a gente volte de novo a se reunir e encontrar aqui na igreja e fazer tudo de melhor que a gente faz, não é verdade? Mas enquanto esse momento não chega, vamos continuar nossas aulas da EBD por aqui, beleza? Como a gente tinha combinado, vocês têm que gravar os versículos, então não esqueçam, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, eu quero entregar nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Fala conosco e que tudo, ó Deus, seja feito para a honra e para a glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos estudando, na lição 1, nós estudamos a coragem de Daniel. Lembra que a Isa falou com vocês? E o nosso versículo era: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, ok? Na lição 2, foi a fornalha ardente. Nosso versículo é: se o Senhor Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará. Daniel 3,17. Então, a primeira lição foi quando eles foram levados cativos, Daniel e seus 3 amigos, lá para a Babilônia, ok? E eles não se contaminaram com as comidas do rei. Foram firmes, foram fiéis e Deus os honrou. Depois, nós vimos que os 3 amigos de Daniel passaram por uma situação muito difícil, porque o rei fez uma estátua muito grande e queria que todos os príncipes, todas aquelas pessoas que serviam no reino, se curvassem diante daquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, mas eles não se curvaram. E aí o rei ficou nervoso com aquilo, mandou esquentar 7 vezes mais aquela fornalha e mandou jogá-los lá. O que acontece? Eles foram queimados? Não, o Senhor estava com eles, tinha um 4º homem naquela fornalha. E aí eles saíram de lá sem nenhum cheirinho de fumaça, sem nada, sem queimar, porque Deus estava com eles. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque eles confiaram. Eles falaram com o rei: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E assim Deus tirou eles daquela situação. E a nossa lição dessa semana, nós vamos falar sobre a lição 3. E o nosso tema é a escritura na parede. Na verdade, a história de Daniel é uma história muito conhecida. Eu sei que vocês já conheceram, já sabem dessa história. Mas é importante nós relembrarmos, sabe por quê? Nabucodonosor era o rei daquela data, daquela época, onde levou eles todos para lá. Porém, o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, estava reinando na época. E ele era muito orgulhoso, queria mostrar tudo que ele tinha, e ele fez um grande banquete. Olha para vocês verem. E o que acontece? Naquele banquete ele chamou todos os príncipes, todos os reis e mulheres, só concubinas, só coisa que não agrada ao Senhor. Muitos vinhos, muitas carnes. E para se mostrar, ele pediu que trouxesse todos os utensílios da casa do Senhor, que foi tirada lá de Jerusalém, e levasse para ele tomar os vinhos dele, comesse ali naquelas vasilhas. Olha que absurdo, que falta de respeito. Sabe por quê? Na casa de Deus, a gente já falou isso, nós temos que ter respeito com as coisas do Senhor. Com a nossa Bíblia, com quando você está na igreja, não correr, não é verdade? Não gritar. E esse rei não teve um pingo de cuidado com as coisas, porque também ele era pagão, ele não sabia nada, ele não queria nem saber de Deus. Quando ele pegou todos aqueles utensílios de ouro e prata para mostrar para os outros reis que ele tinha, sabe o que aconteceu? Apareceu uma mão na parede e começou a escrever. Olha a situação deste rei. E ele ficou louco. Vamos comigo aqui. Nós vamos ler hoje, a leitura está lá em Daniel, capítulo 5, o versículo 5, o capítulo 5 todo, mas nós vamos ler do 22 ao 31. Olha só o que fala. Fala assim: e o Senhor, rei Beltesazar, que é filho de Nabucodonosor, isso é Daniel falando com ele, que
não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo ele sabendo de tudo que Deus tinha feito para Nabucodonosor, o que Deus tinha feito quando eles vieram para o reinado dele, quando tirou os 3 amigos lá da fornalha de fogo. Nabucodonosor sabia quem era Deus, porque tanto Daniel como seus amigos demonstravam com a sua própria vida tudo o que Deus fazia por eles. E o filho também sabia, porque ele já tinha escutado falar, mas ele não quis saber. Então Daniel falou com ele. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubina, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. E por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Por quê? Quando o rei viu aquela mão se escrevendo na parede, e que nenhum chamou todos os astrólogos, todos os adivinhos, e ninguém sabia o que queria dizer aquilo, ele ficou louco, ele falou: meu Deus, não é possível. E aí mandou chamar Daniel. A rainha disse assim: ó rei, tem um homem que na época do seu pai decifrou um sonho que ele teve. Chame ele. Quando chamou Daniel, Daniel falou isso com ele: você não se humilhou diante do nosso Deus. E aí Daniel disse o seguinte: esta é a interpretação daquilo. Mené, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Beltesazar mandou que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro governo do seu reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Naquela mesma noite, onde aquele rei que não deu glórias a Deus, ao Deus de Daniel, que tinha mostrado tão poderoso anteriormente, que quis mostrar grandeza, aquela mesma noite ele morreu. E conta a história que o rei Dário entrou por baixo no rio, desviou o rio que passava debaixo da cidade e matou aquele rei e governou aquela cidade. Olha, na verdade, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele pesa as nossas ações. O que precisamos saber? Que tudo que nós fazemos aqui, o Senhor olha. Nada fica escondido do Senhor. Nada. Deus sabe, se você entrar dentro do seu guarda-roupa e fizer uma coisa errada, Deus está vendo. Talvez a mãe, o pai não vejam, mas Deus vê todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele pesa todos os nossos atos. O nosso versículo está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, parte B, que diz o seguinte: o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Tudo que nós fazemos, Deus pesa na balança. Então, meus queridos, eu digo para vocês o seguinte: pense bem quando você for fazer alguma coisa que não está conforme a palavra do Senhor. Por isso que devemos ler a palavra e saber o que realmente Deus tem para nós. A Bíblia diz que nós devemos ser obedientes aos nossos pais. A Bíblia diz que não devemos xingar. Não é verdade? E às vezes a gente faz isso, infelizmente, né? Então, vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque os nossos atos estão sendo pesados pelo Senhor. E Ele vai nos cobrar, infelizmente, né? Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja correto com Ele, tá? E Deus conhece a vida de todas as pessoas. Como Ele conhecia daquele rei, filho de Nabucodonosor,
Ele conhece a nossa vida também. E Ele quer que façamos o que agrada ao Senhor. E é tão bom fazer o que agrada ao Senhor, certo? E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Que vocês busquem fazer o que agrada ao Senhor. Para de ficar implicando com seu irmão, de ser respondão com o papai e a mamãe. Seja um bom garoto, uma boa menina, porque isso vai agradar a Deus. E eu tenho certeza que vai ser o melhor para vocês. Ok? Grande abraço, tudo de bom para vocês.